mais uma reunião ordinária da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. Quero aqui agradecer a presença do vereador Carlos Molina, agradeço também o apoio sempre presente da nossa equipe de comunicação, nos auxiliando nas transmissões das nossas reuniões. Agradeço também o Maurício, que está aqui hoje nos acompanhando, nos auxiliando nos trabalhos dessa comissão. Para dar início nos nossos trabalhos, eu gostaria de começar com a leitura da ata da última reunião. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Ata da 16ª reunião ordinária. Aos 9 dias do mês de setembro de 2019, às 13 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, vereadores Renato Nascimento de Moraes, Fabrício Oliveira Machado, Carlos Eduardo Corrêa Molina. A técnica legislativa Débora Lemes assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente solicitou a leitura e colocou em discussão a votação da ata da 15ª reunião ordinária da comissão, a qual foi aprovada por 2 votos. Votos do vereador Fabrício Oliveira Machado e Carlos Eduardo Corrêa Molina, sendo que o vereador Renato Nascimento de Moraes se absteve por não estar presente na referida reunião. Após o presidente, solicitou a leitura e colocou em discussão e votação o seguinte parecer do relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei número 4.385, que determina a fixação de adesivos informando os números de telefones e orientação para denúncias na ouvidoria do SUS, nos veículos da Secretaria Municipal de Saúde e dos prestadores de serviço público de saúde do município de Itajubá e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo da Fonseca Tami Zambrana. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Encerramento da reunião. Após as considerações finais, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica, audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 9 de setembro de 2019. Muito obrigado pela leitura, Maurício. A ata está em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. A ata está aprovada. Eu quero aqui aproveitar e registrar a presença do vereador Fabrício Machado. Muito obrigado, Fabrício. Vamos dar início, então, vamos dar sequência aos trabalhos da nossa reunião. Eu gostaria de começar com a leitura para apreciação dessa comissão do parecer ao projeto 4403 de 2019, que dispõe sobre as normas para a administração de medicamentos em berçários, creches e escolas. O projeto é de autoria do vereador Fabrício de Oliveira Machado e eu gostaria de solicitar a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4403 de 2019. 1. Relatório. Verso o presente parecer sobre o projeto de lei 4403 de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Fabrício de Oliveira, tendo por objeto a autorizar berçários, creches e escolas a administrarem medicamentos por via oral ou tópicas nas crianças e adolescentes, sob seus cuidados, desde que cumpridas as exigências do projeto de lei. A justificativa esclarece que o uso de medicamentos deve ser criterioso, pois nenhum deles está isento de riscos, devendo ser redobrados cuidados quanto às crianças e adolescentes, pois uma dose na hora errada ou em quantidade inadequada ao peso, por exemplo, pode ter consequências na saúde do usuário do medicamento.
É comum crianças e adolescentes necessitarem utilizar remédios em horário escolar, sendo importante tomar os cuidados necessários, até mesmo para que os remédios que não exigem receita médica, razão da propositura do projeto de lei. 2. Parecer do relator. A iniciativa e a competência estão corretas. Observando o projeto de lei, vemos que o objeto não é legislar sobre saúde, que seria competência da União, e de forma suplementar do município. O objeto do projeto é permitir que servidores públicos, nos berçários, creches, escolas municipais, possam administrar o remédio, abre aspas, praticar ato, fecha aspas, que devidamente prescrito por médicos nas crianças e adolescentes durante o período letivo escolar e, consequentemente, permitir que os empregados de berçários, creches e escolas privadas também possam fazê-lo, posto que a lei se dirige a estabelecimentos públicos e privados. A medida é necessária, pois no serviço público o servidor só pode fazer algo que autoriza em lei. Abre parênteses, artigo 37, Constituição Federal, fecha parênteses. Ficando evidente, neste ponto, a competência e interesse local de disciplinar a questão, atingindo também os trabalhos na esfera privada no referido setor. Ainda que alguém pudesse entender que a competência do projeto de lei seria da União, sob a visão que o tema seria saúde, o que consideramos apenas para argumentar que no artigo 7º e 53 do 7º Estatuto da Criança e Adolescente, do ECA, garantem o direito à saúde e este último prevê assistência durante as atividades escolares, podendo entendermos, portanto, que o projeto de lei em questão estaria, então, suplementando a lacuna do artigo 53, 7º do ECA, ao disciplinar a permissão dos servidores públicos e privados, dos berçários, creches e escolas, e administrarem remédios nas crianças observadas as regras da lei, encaixando o projeto de lei na competência suplementar dos municípios. A Lei 8.080/90, que dispõe sobre saúde, organização, funcionamento, estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão em seu âmbito administrativo a atribuição de definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária, parecendo-nos que o projeto de lei disciplina justamente este poder de polícia sanitária, ao permitir que os berçários, as creches e as escolas possam administrar o medicamento na forma do projeto da lei. Debruçando sobre o tema, em consulta ao site do Planalto na internet, vemos que tramita projeto de lei 6.015, de 2012, tendo redação semelhante ao do presente projeto de lei, ora analisado, o que demonstra a importância do tema, que ainda na esfera federal encontra-se em tramitação, mais lenta, por questões internas daquela Câmara Legislativa. Outro ponto que merece atenção, antes de adentrar no escopo dos artigos do projeto de lei, é que a presente preposição não se enquadra na lei meramente autorizativa, pois não visa autorizar o poder público a fazer algo que possui implantar dentro de suas competências administrativas e atos próprios de gestão, mas visa permitir aos funcionários públicos e também empregados da iniciativa privada praticarem um ato sério e importante, resguardando-se de serem interpelados ou responsabilizados pela simples inexistência de lei. Quanto aos dispositivos de lei, vemos que as entidades poderão administrar os remédios para crianças, desde que haja uma via de receita médica legível, constando no mínimo o nome da criança ou adolescente, nome do medicamento, sua dose, intervalos, etc. E nos casos em que se trata de medicamentos que não necessitam de receita médica, desde que o estabelecimento tenha uma autorização dos pais a se tratar de remédios via injetável, desde que tenha autorização dos pais e a aplicação ocorra através de profissional habilitado.
Destaco ainda que o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo já emitiu o parecer número 44.235, em consulta, questionando se uma criança com diabetes mellitus tipo 1, que necessita aplicar insulina no ambiente escolar, pode fazê-lo por si só, ou mediante a ajuda de servidores da escola, tendo o respeitável conselho concluído que um dos objetivos do atendimento ao portador de diabetes é o incentivo e ao autocuidado, que a escola poderia ajudar em tais cuidados, se capacitando para tanto, mostrando, portanto, a consonância do projeto de lei, com o entendimento dos órgãos de classe de medicina. Desta forma, parece-nos que o projeto não contém nenhum vício de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-nos ressalvar apenas que a parte final da redação do artigo 4 está incompleta e parece-nos que a intenção seria fazer menção ao artigo 2º do projeto de lei, o qual pode ser corrigido na redação final do texto. 3. Voto do relator. Diante o exposto, opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, observando as normas regimentais. Itajubá, 12 de setembro, José Roberto Floriano, relator da comissão. Maurício, muito obrigado pela leitura do parecer. O parecer está em discussão. Como nós vemos aqui, o parecer é favorável e aponta apenas uma correção da redação do artigo 4º, para a conclusão da redação do artigo, e não traz mais nenhuma outra observação. Então, acho que é bem simples a adequação da redação desse artigo. O vereador Fabrício é autor do projeto. Tem alguma coisa a falar? Não? Vereador Molina? Muito bem, então o parecer está em votação. Aqueles que forem favoráveis ao parecer da maneira com que se encontra, com exceção do vereador Fabrício, por ser autor do projeto, permaneça como estão. O parecer está aprovado pelos votos dos vereadores Renato Moraes e Carlos Eduardo Corrêa Molina. Muito bem. Senhores, agora nós temos um caso atípico na nossa comissão, que é o projeto de lei 4379, de autoria do vereador Fabrício Machado. Nós já fizemos a leitura do parecer desse projeto numa ocasião anterior, numa reunião anterior, e o parecer do nosso relator é desfavorável, apontando possíveis inconstitucionalidades. Porém, a pedido do vereador Fabrício, a nossa decisão foi de manter o projeto ainda sob análise dessa comissão, e eu recebi do vereador Fabrício o ofício de número 082 de 2019, com algumas argumentações jurídicas, apontando a possibilidade da continuação da tramitação do seu projeto nessa Casa Legislativa. Eu gostaria de solicitar, por gentileza, Maurício, que fizesse a leitura do documento que eu recebi do vereador Fabrício Machado, autor do projeto 4379. Por gentileza, Fabrício. Gabinete do vereador Fabrício, Saúde, Esportes e Acessibilidade. Ofício 082 de 2019. Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. Aos cuidados do senhor Renato Nascimento de Moraes, vereador-presidente. Solicitação faz. Itajubá, 29 de agosto de 2019. Em face, o projeto de lei 4.379 de 2019, de minha autoria, que dispõe sobre o encaminhamento facultativo de acidentados ou pessoas pelo atendimento de serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, que se encontra em análise por esta Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação, fundamentada no artigo 63 do Regimento Interno desta Casa, acompanhado do parecer jurídico número 032 de 2019, que manifestou contrariamente à aprovação do referido projeto de lei. Faço aqui algumas considerações para viabilizar uma discussão com os demais membros desta comissão e na elaboração de um parecer favorável, assim prosseguir com a tramitação desta propositura. Primeiro,
O projeto de lei em estudo é viável, vez que compete ao município legislar sobre a matéria de interesse local, ressaltando que se entende por interesse local não aquele interesse exclusivo do município, mas aquele que afete de modo direto e imediato. Neste sentido, pressiona Eli Lopes Meireles. O interesse local já foi definido, não é como interesse exclusivo do município, porque não há interesse municipal que não seja reflexadamente do Estado e da União, o que caracteriza o interesse local e a predominância deste interesse para o município em relação ao eventual interesse estadual ou federal acerca do mesmo assunto. Segundo, também conforme determina o artigo 30, o parágrafo 6º da Constituição Federal, que estabelece que compete ao município prestar, com cooperação técnica financeira da União, do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Ainda a Carta Magna dispõe em seus artigos 197 e 199 o que segue. Artigo 197. São relevâncias públicas as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Artigo 199. Assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, SUS, segundo diretrizes destes, mediante contrato de direito público ou de convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas a serem sem fins lucrativos. Assim, o direcionamento de pessoas com plano de saúde aos hospitais é condizente com os ditames constitucionais. Também possibilitará uma redução na quantidade de pessoas direcionadas à rede pública, proporcionando uma redução no tempo de espera e um melhor atendimento aos socorristas. Cabe ressaltar que a presente propositura não fere a hierarquização do Sistema Único de Saúde, SUS, vez que o artigo 2º deste projeto permite aos socorristas avaliar o estado físico do paciente, levando em consideração a gravidade do caso e a proximidade do local indicado pelo paciente. O que se pretende regulamentar é uma prática já adotada parcialmente nas ações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, quando acionada em casos de emergência. Prestando os primeiros socorros, o paciente é levado para o hospital público, onde o paciente possa ter o atendimento necessário. Algumas pessoas têm dúvidas sobre como usar este serviço. O enfermo possuir plano de saúde e desejar ser atendido em hospital particular. Em princípio, o SAMU não se opõe a levar o paciente para o hospital particular. O que acontece, na maioria das vezes, é que esse hospital particular não tem estrutura para receber o doente. A ambulância básica do SAMU é acionada quando o paciente não corre risco de vida e possui um técnico de enfermagem e um socorrista para atender o enfermo. Já quando o paciente corre risco de vida, a ambulância é acionada e a de suporte avançado, que conta com médico, enfermeiro e socorrista. Ao ser atendido, a equipe médica avalia a gravidade e tem o risco presumido, o que pode ser considerado baixo, moderado ou alto risco. Segundo os princípios da bioética, a autonomia é a capacidade de uma pessoa para decidir fazer ou buscar aquilo que ela julga ser o melhor para si mesma. Porém, para que isso ocorra, não são necessárias duas condições fundamentais: a capacidade para agir intencionalmente, o que pressupõe compreensão, razão e deliberação para decidir corretamente entre as alternativas que lhes são apresentadas, e a liberdade de estar livre de qualquer influência controladora para esta tomada de decisão. Recentemente, diversas cidades no Brasil estão regulamentando esta prática, e os efeitos são satisfatórios,
proporcionando mais rapidez, eficiência, comodidade aos socorristas, além de desafogar o enorme fluxo de pessoas nos hospitais públicos. Por este e outros fatos que solicito a apreciação dos membros desta comissão permanente e que possamos dar sequência na tramitação desta propositura, até a sua provável aprovação no plenário desta Casa. Certo de poder contar com a grandiosa atenção dos meus pares, na oportunidade renovo meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fabrício Oliveira Machado, vereador. Muito obrigado pela leitura, Maurício. Como nós podemos ver, o vereador Fabrício, autor do projeto, no documento ele argumenta contrapondo o que o parecer jurídico e o parecer do relator apontam sobre o seu projeto. Quando recebi o documento, eu decidi submeter a uma análise jurídica e encaminhei uma cópia para o departamento jurídico junto com o meu ofício. Eu gostaria de solicitar, por gentileza, Maurício, a leitura do ofício que eu encaminhei à diretoria jurídica, solicitando a análise dos argumentos do vereador Fabrício, por gentileza. Itajubá, 10 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor jurídico Gustavo Max, em análise do parecer do relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação ao projeto de lei 4379/de 2019, de autoria do vereador Fabrício Machado, os membros da comissão opinaram, juntamente com o relator, pela inconstitucionalidade do mesmo. Durante a discussão, o vereador Fabrício Machado argumentou o contrário ao parecer e solicitou melhor análise do projeto. Atualmente, o referido projeto está parado na Comissão de Constituição, aguardando nova reunião para discussão e votação de parecer. Diante do elucidado, solicito ao Departamento Jurídico desta Casa análise e parecer do ofício 082 de 2019, em anexo, onde o vereador Fabrício Machado apresenta seus argumentos, contrários ao parecer do relator. Mediante relevância dos mesmos e de nossos compromissos com os princípios da administração pública, aguardo a apreciação da solicitação para dar continuidade. Vereador Renato Moraes, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Câmara Municipal de Itajubá. Muito bem. E aí, mediante a minha solicitação ao jurídico da Casa para a análise dessa nova documentação protocolada pelo autor do projeto, o vereador Fabrício Machado, hoje, na data de hoje, recebi o parecer jurídico sobre essa nova documentação que o vereador Fabrício encaminhou a esta comissão. Eu gostaria de solicitar, por gentileza, a leitura. Parecer jurídico. Trata-se de consulta formulada pelo presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, vereador Renato Moraes, em decorrência do ofício 082 de 2019, encaminhado pelo também vereador Fabrício de Oliveira Machado. Em caso, trata-se de considerações realizadas pelo nobre vereador, autor do projeto de lei número 4379, que dispõe sobre o encaminhamento facultativo de acidentados ou de pessoas atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, SAMU, objetivando viabilizar discussão entre os membros da comissão na elaboração de parecer favorável, face ao parecer jurídico indicado pela inconstitucionalidade e ilegalidade da proposta. Após detida análise do parecer jurídico emitido pelo Dr. Márcio Ferrini Carneiro Júnior e ofício 082 de 2019, de autoria do nobre vereador Fabrício de Oliveira Machado, mesmo considerando as novas argumentações apresentadas pelo autor do projeto, não vislumbramos qualquer apontamento jurídico que demonstre um posicionamento favorável à tramitação do projeto de lei, principalmente em relação à chamada reserva administrativa da administração pública, combinada com a competência do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro-Região do Sul de Minas, CISU, e para deliberar sobre decisões e atribuições administrativas de sua competência. Por fim, considerando que o parecer jurídico
exarado pelos assessores da Casa, não possui caráter vinculativo, e sim opinativo. Cabe à Comissão de Constituição, Legislação e Redação a análise da situação para posterior convencimento e deliberação interna sobre os aspectos até aqui tratados. É nosso entendimento. Itajubá, 16 de setembro de 2019, Gustavo Max de Oliveira, diretor jurídico. Maurício, muito obrigado pela leitura. Ao final, eu vou lhe entregar aqui os originais, tanto o documento que recebi do vereador Fabrício, quanto o meu ofício e o parecer jurídico, para que sejam anexados ao projeto e passem a compor a pasta do projeto 4379, de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado. Muito bem. O parecer já foi lido na reunião anterior, eu acredito que a gente não precisa fazer a leitura novamente. Vamos apenas discutir sobre esses novos fatos que compõem agora também o projeto 4379. Eu queria deixar a palavra aberta. Vereador Fabrício. Obrigado, senhor presidente, vereador Renato, vereador Molina, obrigado, técnico Maurício, técnica Débora dando assistência de costume. Eu só vou colocar pontos bem claros para só para defender meu projeto. Primeiro, até o próprio parecer esse novo parecer do doutor Gustavo, ele está colocando, por fim, consideramos que o parecer jurídico ele não tem caráter vinculativo, né? Sim opinativo. Então, eu acho que a comissão tem o total poder de colocar em votação ou, se não, prolongar esse projeto. No parecer do doutor Márcio, ele colocou eu vou até falar o final, né? Diante do exposto, conforme os argumentos e todas as legislações retas apontadas, entendo que o presente projeto de lei excede a competência atribuída pela Constituição Federal para que os municípios legislem sobre assuntos de interesse local e invade, salvo melhor juízo, a competência do CISU para deliberar sobre o projeto constante da presente proposição. E eu deixei bem claro, vereadores, no meu parecer que eu fiz, foi bem claro que a propositura não fere a hierarquização do sistema único de saúde. No artigo 2º do projeto referido, ele está colocando bem claro que ainda continua a competência do médico regulador, ele tem toda a atribuição de bloquear qualquer tipo de pedido do paciente. Então, acho que nesse ponto, a hierarquização não altera mediante esse fato do artigo 2º. O que eu peço a vocês, senhores vereadores, que são coisas primordiais que acontecem. Primeiro, que já é uma prática, não muito usual, mas ainda é uma prática, isso tudo depende, né, de quem está operando o SAMU na época. Existem 2 tipos de atendimento do SAMU. O primeiro é um atendimento básico, no qual só tem um técnico de enfermagem, um socorrista, que são os atendimentos básicos. Na verdade, isso aqui é mais para um atendimento básico, é que eu não consigo diferenciar, porque isso tudo depende do relatório. Mas o projeto é mais para abranger atendimento básico, ou seja, um atendimento que é um atendimento avançado, que vai ter um médico regulador, vai ter toda a estrutura de um CTI, entre aspas, móvel, no qual ele pega o paciente está em caráter de risco, então, logicamente, é levado diretamente no hospital, pode ter plano que for, porque não temos hospitais particulares aqui em Itajubá que tenham a capacidade de atender esses pacientes de alto risco. Os básicos, sim, a pessoa pode simplesmente, num pedido, após aprovado esse projeto, fazer o pedido de deslocamento para algum hospital público. O hospital público que a gente coloca aqui é o Hospital 24 Horas da Unimed, é o CEAM, Saúde CEAM, às vezes tem gente que pede até a Santa Casa, por ter conhecidos e tudo mais. Mas até não vem ao caso até a Santa Casa, mas é mais pelo Hospital Unimed e pelo Saúde CEAM. Eu conversei diretamente com um dos administradores do Hospital Escola, e o número
de atendimento de pessoas da situação básica, o número de atendimentos de pessoas em situação básica que possui plano e que poderia ser direcionado para um hospital particular, gera em torno de 10% a 20% dos atendimentos do SAMU. Ou seja, com a aprovação desse projeto e dando visibilidade para toda a população, esse atendimento ele pode ser deslocado, isso sim vai desafogar o pronto-socorro do hospital. Lembrando sempre que a prioridade sempre é o SAMU, não importa a fila que tem no pronto-socorro, quando entra no SAMU dá prioridade. Então, quer dizer, um paciente do SAMU que tem plano de saúde, que pode ser atendido pelo plano de saúde, ele passa à frente de pessoas que estão lá para serem atendidas. Então, é uma coisa que a gente tem. A gente pode simplesmente melhorar no ponto de beneficiar portadores de plano de saúde, podemos beneficiar usuários do SUS, no qual está pedindo atendimento no Sistema Único de Saúde, no hospital escola. E volto a falar, a questão da hierarquização, o próprio artigo 2º do meu projeto referido, ele já coloca que eu não estou passando por cima de nenhuma competência. A competência ainda continua sendo do médico regulador, continua sendo através do CISU, do cronograma dele, de como ele estabelece. Não tem eu não estou exacerbando essa hierarquia. O próprio artigo 2º já coloca que o médico regulador é que faz se pode ou não. Então, acho que eu tentei pegar em partes, né, que para uma aprovação, para dar sequência a esse projeto, que é o interesse público, e o fato de não interferir, no meu ponto de vista, não interferir na hierarquização do Sistema Único do SAMU. Eu acho que isso é uma coisa a ser pensado, cabe aos nobres vereadores dar sequência ou não no projeto. É um projeto que já está sendo aprovado em maioria das grandes cidades da região de São Paulo, na proximidade de Santos. Então, temos projeto aprovado em Santos, projeto aprovado no Guarujá, mesmo tendo um parecer desfavorável. Aí eu volto a dizer, o parecer desfavorável só coloca, no parecer desfavorável do nobre, do doutor Márcio, ele coloca bem claro, tendo que o presente projeto de lei excede a competência atribuída pela Constituição Federal para que os municípios lhe exigem sobre assuntos de interesse local e invade, salvo melhor juízo, a competência do CISU para deliberar sobre o objeto constante da presente proposição. Ou seja, o próprio artigo 2º do meu projeto está dando essa competência, não estou excedendo a competência, estou simplesmente colocando um direcionamento favorável. Aí cabe aos novos vereadores decidirem, para mim não tem... Eu só acho que é um projeto viável, pediria até que esse processo tenha procedimento, seja discutido em plenário, e cabe nós, vereadores, aprovar ou não. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Molina? Estou aqui para qualquer dúvida. Boa tarde, presidente, vereador Renato, vereador Fabrício, nossa equipe de apoio. Presidente, o senhor me corrija se eu estiver equivocado, mas a única forma do projeto continuar tramitando, uma vez que o parecer foi desfavorável, seria a inclusão de um parecer em separado por um dos membros, correto? Parabenizo o presidente por ter já adiantado o assunto, né? O presidente enviou ao nosso setor jurídico as argumentações do vereador Fabrício, que poderiam compor aí um parecer em separado, se fosse o caso. O departamento jurídico, aí agora incluindo aí um segundo membro do departamento, né, porque o primeiro foi o Dr. Márcio, que havia emitido o parecer. Agora o Dr. Gustavo Max
digamos, entra no circuito, fazendo uma análise do projeto, que anteriormente havia sido feita apenas pelo Dr. Márcio, estuda o projeto e dá, então, um segundo parecer, no caso aqui o parecer, emitindo opinião sobre a argumentação do vereador Fabrício. O que eu vejo aqui é que permanece a posição inicial, né, do parecer jurídico. Permanece a opinião, né, é bom lembrar isso, né, que o jurídico dá um parecer opinativo, mas permanece a opinião de que nós estamos diante de um projeto inconstitucional. Pelo que eu pude entender, a inconstitucionalidade, então, se baseia no fato de ultrapassar a competência. E o parecer do Dr. Márcio, em determinado momento ele fala, ainda que se admitisse a competência do município, ainda que, né, ainda esbarraria num problema da reserva administrativa, né? Ou seja, se fosse de competência do município... Vereador Molina, só Sim. Porque, eu vou ser bem sincero, essa reserva administrativa, se alguém pudesse me falar o que seria, porque eu não estou entendendo como reserva administrativa, nenhum ponto do projeto eu tenho a noção. O que eu entendi é que a reserva administrativa significa que, se fosse competência do município, seria de iniciativa do chefe do executivo, e não de um vereador. É isso. Então, veja bem, o parecer e agora a opinião, segunda opinião do Dr. Gustavo, se alinham, argumentando basicamente isso, né? O resumo seria esse, que o projeto traz uma interferência em relação à competência, né? A competência não é do município, mas ainda que fosse, seria do chefe do executivo, e não de autoria de vereador. E isso ficou bem claro que é a opinião do parecer inicial e é a opinião do parecer complementar. Portanto, nós temos duas opiniões apontando na mesma direção. De forma que nós nos encontramos com dificuldade, vereador Fabrício, de apoiá-lo, né, na sua argumentação e incluir um parecer em separado. A iniciativa, obviamente, é bom a gente pontuar isso, né? A iniciativa nasce de um desejo positivo de atender a população, de fato, mas encontra barreiras jurídicas aí, né? Então, talvez uma indicação ao executivo. O que eu coloco, isso se vencer a primeira parte, né? Eu coloco de novo a questão do debate a respeito até do artigo 2º, que não, o artigo 2º do projeto fica bem claro que a competência a competência continua sendo do médico regulador. Eu não tô tirando nem uma hora, isso que eu estava até querendo discutir, já tinha discutido com os doutores, tanto o doutor Márcio quanto o doutor Gustavo, que esse projeto, em nenhuma hora eu tô impondo a preferência do paciente. Nenhuma hora eu estou colocando que o paciente tem o poder de fazer isso, de pedir o deslocamento. Então, quer dizer, no artigo 2º é bem claro, só ocorrerá mediante uma aprovação do médico regulador. Se a pessoa, o médico regulador, ainda, a competência, que eu volto a falar, a competência continua sendo do SAMU, continua tendo a parte do CISU, continua não tem uma objeção disso. É simples um fato. Até um fato que já é um fato que já se pratica, não é uma coisa corriqueira, mas ocorre fatos desse jeito. E o artigo 2º é o que eu coloco bem claro quando eu coloco meu parecer. Para uma melhoria para a população e uma segunda opção, caso o médico regulador ou o técnico de enfermagem ou o socorrista aprovarem. Se por um acaso não ocorrer, a pessoa não pode. Então, por isso que eu queria até
dialogar, porque a competência continua sendo. Esse projeto não interfere na competência. Então, é simplesmente uma opção para uma pessoa. É simplesmente isso. Não vai ocorrer uma coisa de praxe. Eu entendi a sua argumentação. No entanto, veja bem, quando se fala da competência, nós estamos falando de duas esferas distintas, né? Uma questão é a prática médica, e aí o artigo 2º, conforme a sua argumentação, né, traz deixa, né, de fato, bem claro que a competência médica está na mão competência técnica, né, está na mão do médico regulador. Mas, veja bem, a discussão que o parecer traz é de competência para legislar. A competência para legislar em torno desse assunto não está no município. É isso que o nosso parecer está trazendo. Então, são dois âmbitos de competência distintos, né? Me parece muito prudente, no seu projeto, ter sido colocado esse artigo, mantendo na mão do médico regulador a decisão final, porque o paciente pode estar pedindo algo que o prejudica, sem o conhecimento de causa. O paciente, de repente, eu quero ir para tal lugar. Mas aí o médico fala, não, se eu levar esse camarada para o lugar que ele está querendo, vai demorar mais tempo e ele vai morrer no meio do caminho. Então, cabe ao médico decidir isso para o bem do paciente. Essa é uma questão, a competência técnica. Mas o que o parecer está trazendo, e agora o segundo parecer reforça, é a questão da competência para legislar. A competência para legislar não se encontra no âmbito municipal. Esse é um primeiro ponto. Se considerássemos que se encontra no âmbito municipal, o parecer está dizendo que ainda esbarraria na questão da reserva administrativa. Seria do líder do executivo e não do legislativo. Então, eu entendo a sua argumentação, mas são âmbitos distintos, continuamos no mesmo... Ok. na mesma dificuldade. Lembrando só que no decreto do SAMU, decreto federal do SAMU, entende-se por médico regulador, não é o médico que está presente no momento. Tá? O médico regulador é simplesmente o médico responsável pelo SAMU na maior esfera. Então, entende-se por médico regulador não é o socorrista. O médico regulador, ele está sim, não é o técnico, não é propriedade técnica, sim propriedade totalmente administrativa mesmo. O médico regulador é essa pessoa. Então, às vezes, vocês podem estar pensando que o médico regulador é o médico que está dentro da ambulância. Não é. Aquilo lá não é médico regulador, aquilo lá é o socorrista. O médico regulador é o que está na esfera administrativa, só para deixar bem claro para vocês. Então, ainda continua a esfera administrativa em cima. É só para eu não estou ultrapassando a esfera administrativa, nem do Poder do Executivo, que não cabe a ele, e nem do CISU, que também não cabe. São esferas diferentes de comando. Então, o médico regulador está na mais alta esfera. Só para deixar bem claro, também não sei se os advogados dessa casa pensaram uma maneira sem ser essa. Só para deixar bem claro isso. Porque, às vezes, o pensamento é que o médico regulador é aquele que está dentro da ambulância. Não. O médico regulador ele está na central do SAMU, que é o decreto de lei. Bom, vereador Fabrício, eu quero parabenizá-lo pela iniciativa do projeto. Eu sou totalmente favorável ao projeto no seu mérito, porém, como presidente aqui da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, a responsabilidade de prezar pelos princípios da administração pública, o primeiro deles, a legalidade, me impede de votar contrário ao parecer que aponta a inconstitucionalidade do projeto, até mesmo mediante a segunda análise do nosso corpo jurídico, composta por um segundo advogado, como bem disse aqui o vereador Carlos Molina, o que apontam convergem, né, para o mesmo ponto, que é a inconstitucionalidade no âmbito da esfera da competência da lei, que não compete ao município. E se fosse de competência do município, teria que ser de iniciativa do prefeito. Portanto, diante dessa análise duplamente feita pelo nosso jurídico, eu quero colocar então o parecer que já foi lido, né, a gente não precisa ler novamente, né? Precisa ler novamente? Não há necessidade de ler novamente o parecer, né? Então, eu gostaria de colocar o parecer
que já foi lido anteriormente, em votação. E eu gostaria, vereador Fabrício, de deixar claro que eu, como disse, a minha responsabilidade com a legalidade do projeto, acompanhando os 2 pareceres jurídicos, me impedem de votar contrário ao parecer ora já lavrado aqui nessa casa, tá bem? Ainda em discussão, tem mais algo a mencionar? Mais alguma coisa? Muito bem, então eu quero colocar o parecer ao projeto 4379, é isso mesmo? 4379 em votação. Aqueles que forem favoráveis ao parecer da forma com que se encontra, permaneçam como estão. Muito bem, o parecer está aprovado pelos votos dos vereadores Renato Moraes e Carlos Molina, com exceção do vereador Fabrício Machado, pois é autor do projeto. Muito bem? Não havendo então mais nada a tratar, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrados os trabalhos desta reunião. Muito obrigado.